Olá, este é o seu canal Diversunto. Antes eu quero pedir, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e clique aí no joinha, dá um like aí no nosso vídeo. Hoje vamos estudar um pouco a parábola do rico e Lázaro. Todas as parábolas elas são contadas, principalmente as parábolas bíblicas, são contadas para que possamos extrair delas algumas verdades. E o que Jesus estava dizendo aqui na parábola do rico e Lázaro está muito claro. Só que temos que estudá-la como parábola. Vamos então estudar a parábola do rico e Lázaro, mas entendendo ela como uma parábola, que é o que ela é. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em águas a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, toda parábola ela tem muitas verdades embutidas. Primeiro, nós precisamos saber que essas parábolas bíblicas foram citadas por Jesus. E Jesus, ele não fala a verdade. Quem fala a verdade somos nós. Quem fala a verdade, mesmo que venha mentir, a verdade continua intacta. Agora, se a própria verdade mentir, então ela se autodestruiria. Isso Jesus não faz. Então, tudo que Jesus fala é verdade. E aqui ele está nos dizendo algumas verdades, mas precisamos entendê-la como parábola e entendê-la dentro da palavra de Deus, dentro de argumentos bíblicos. Então vamos começar. Ora, havia certo homem rico. Esse homem, ele era rico, e por ser rico, ele foi para o tormento. Lázaro era pobre, melhor dizendo, Lázaro era mendigo, que pobre ainda tem alguma coisa. O mendigo não tem nada. Então Lázaro era mendigo, e por ser mendigo, ele foi para o descanso. Então nós podemos entender que os ricos vão para o tormento e os que não têm nada vão para o descanso? Biblicamente, existe margem para isso? Não, não existe margem para entendermos assim. Mas e se nós entendermos como parábola, então? Que é apenas uma ilustração, mostrando uma mensagem dentro de um conto. Isso não aconteceu. Jesus criou esse conto. E nesse conto que ele criou, ele foi colocando os personagens que representavam algumas outras coisas. Então, se nós usarmos aqui o rico neste mundo, ele tinha muitos bens. O mendigo não tinha nada. Os bens vêm do céu ou da terra?
os bens são da terra. Então o rico ele era cheio de coisas do mundo. E o mendigo não tinha nada do mundo, ele era vazio do mundo. Então podemos entender que o mundano vai para o tormento e o que não tem nada do mundo, o que é separado do mundo, vai para o descanso. Sem problema nenhum aí, podemos entender isso tranquilamente. A parábola continua valendo e a Bíblia também continua sem ser violada, como muitos fazem aí ao querer justificar os seus pensamentos usando essa parábola. Então, o rico ele foi para o tormento porque ele tinha coisas do mundo. O mendigo foi para o descanso porque ele era limpo das coisas do mundo, não tinha nada do mundo nele. Agora, uma verdade que nós encontramos aí no texto. Jesus disse assim, olha, morreu o Lázaro e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Precisamos acreditar que o lugar chama seio de Abraão? Pode chamar, podemos dar o nome de seio de Abraão para o lugar. Mas também podemos entender que ele foi levado para onde estava Abraão, que deu o descanso, que deu ali, descanso não, melhor, que deu consolo para ele. Mas Abraão pode ser considerado na Bíblia como consolador? Um homem pode consolar o outro? Não estou dizendo aqui no mundo, dizendo na parte espiritual, depois da morte. Um homem pode consolar o outro? Existe base bíblica para isso? Não, não existe base bíblica para dizer que um homem vai consolar o outro na eternidade. Mas então como Abraão está consolando ali o Lázaro? Primeiro que é uma parábola e temos que entender como parábola. Então um homem pode consolar o outro na eternidade? Não. Mas Abraão pode ser um representante de Deus, segundo a Bíblia? Sim, em muitos textos nós vemos Abraão representando Deus. Então Jesus, contando a sua parábola, ali colocou Abraão, mas na realidade ele está tipificando Deus, ele está representando Deus, porque Deus na Bíblia é consolador. Tanto Pai, Filho, Espírito, nós vamos achar muitos textos que Deus é consolador. Então podemos, entendendo como parábola, Deus é o consolo. Tanto que o nome Lázaro quer dizer Deus socorre, Deus é o socorro. Então o que nós podemos entender aí é que Abraão consolando Lázaro é que Deus é o nosso consolo. Quer dizer, Lázaro, o mendigo ali, foi para o consolo de Deus. Então o homem que não tinha nada do mundo foi para ser consolado por Deus. O que era cheio de coisas do mundo foi para o tormento. Outra verdade que nós podemos ver aí é que quando o homem morre, o seu corpo vai para a terra, mas existe algo que é levado para um determinado lugar. Tanto que a Bíblia diz que Lázaro foi levado pelos anjos. Os anjos não veio fazer o sepultamento de Lázaro, né? Seria um absurdo pensarmos isso. A alma de Lázaro, que saiu do corpo dele, foi levada pelos anjos ali para o descanso. Isso nós podemos ver em outros textos, né, que mostram quando a pessoa morre, a alma sai do corpo. E ainda ela diz ali, olha, e o rico em tormento, né, ergueu os olhos e viu Lázaro ao longe. Então a Bíblia mostra o rico vendo Lázaro. Quer dizer que ele viu mesmo? Temos que lembrar, irmãos, é um conto. Jesus só está querendo falar algumas verdades. E as verdades nós estamos tirando aí. A alma vai para um determinado lugar de descanso e o que não serve a Deus vai para um lugar de tormento. É uma parábola. Vamos entender como parábola. E o que a parábola está querendo dizer? O lugar de tormento é terrível. Terrível. É isso que a parábola quer dizer. Vamos entender como parábola. Não vamos ficar procurando coisas como se fosse um fato real. Não, como parábola. A parábola está mostrando o lugar de descanso é gostoso e o lugar de tormento é terrível. Aí Abraão diz assim, olha, lembra, filho, você lá no mundo, né, teve tudo do mundo, enquanto o Lázaro não teve nada do mundo. Então agora você está sofrendo e ele sofreu lá em vida. O que acontece com a igreja? A igreja sofre perseguição, as úlceras ali mostram o sofrimento da igreja. Tanto que Paulo dizia, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, quer dizer, as úlceras, né, as chagas de Cristo eu carrego no meu corpo. Essas marcas.
Podemos entender assim, dentro da parábola, sem problema nenhum. Aí ele diz, além de tudo está posto uma separação entre nós e vós, quer dizer, os que são salvos. O que a parábola aí quer dizer? Quem é salvo não vai ser perdido depois, quem é perdido não vai salvar depois. Depois de morto não adianta, é isso que a parábola está dizendo. Enquanto é vivo, tem oportunidade de ser salvo. Depois, o que estiver aqui não passa para lá e o que estiver lá não passa para cá. Daí ele pede então para Abraão mandar Lázaro ir lá na casa dos pais dele, porque ele tem 5 irmãos. Ele tem esses 5 irmãos mesmo? É um conto, Jesus colocou 5 irmãos, ele podia colocar 6, 7, quanto ele quisesse. Mas ele colocou isso para passar uma mensagem. Qual que é a mensagem? Lá tem Moisés e os profetas, quer dizer, lá tem a Bíblia. Que eles quiserem, eles vão ter que crer na Bíblia. Vai ser a Bíblia que vai ser usada para pregar a salvação. Senão, não vai ter de outra forma, é a Bíblia. É isso que Jesus está dizendo. Ele respondeu, mas não, pai, se alguém dos mortos for lá pregar, eles vão aceitar. O que Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo usar o momento para mostrar uma outra verdade. Qual verdade é essa? Jesus disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco vão ouvir-se ainda que um morto ressuscite. O que Jesus está querendo dizer, na verdade, a verdade que ele quer passar aí? Se não ouvirem a pregação da Bíblia, também não vão ouvir pregação de mortos, ainda que morto ressuscite. Isso nós vemos aí nos nossos dia a dia. Basta você entrar no YouTube aí, você vai ver alguém dizendo que morreu, foi no inferno, depois ressuscitou, e ninguém acredita. E o mesmo aconteceria se Jesus permitisse que isso acontecesse. Jesus não permite que aconteça, porque ele disse que as pessoas não iam acreditar. Então a salvação ela vai vir pela pregação da Bíblia. É isso que a parábola quer dizer. Então nós não precisamos torcer a parábola, irmão. Precisamos entendê-la como parábola. Não aconteceu esse fato. Jesus criou uma história para poder aí dar alguns ensinamentos. Então tem fatos ali que não são reais. E o que é real ali? A verdade que está embutida na parábola. É o que ele quis passar. E lendo a parábola dá para entender certinho quais são essas verdades. É muito fácil. Então a Bíblia nós temos que procurar entender dentro do que é a Bíblia. Mas o problema é que às vezes nós queremos entender a Bíblia forçando a Bíblia para justificar nossa doutrina. Aí é problema, tá? Então vamos ficar com a Bíblia. Se gostou do vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam assistir, se inscreva no canal e clique aí no joinha curtindo o nosso vídeo. Muito obrigado.